pessoal, eu me chamo Gilvan e hoje eu quero apresentar para vocês o áudio do livro A União Consciente com Deus, de Joel Goldsmith. Como ele é um livro muito grande, eu vou fazer em partes, porque fica melhor para vocês ouvintes, né? Como também para mim. Então eu vou fazer esse vídeo em partes, eu creio mais ou menos em 4 partes ou 5 partes, porque ele é realmente um livro grande. Assim será melhor para fazer uma playlist, né? Mas agora eu quero conversar com vocês aqui sobre o assunto que eu passei no último vídeo, né? No vídeo Viver pela Palavra, a última parte. Eu vou fazer aqui um breve resumo do que eu disse, porque eu não sei quanto a vocês, mas duas pessoas que eu conheço pessoalmente disse que não entendeu muito o que eu disse naquele vídeo a respeito daquela passagem que Deus amou o mundo, né? De tal forma que deu seu Filho único. E eu quero aqui resumir mais ou menos o que eles disseram, porque talvez alguns de vocês também possam não ter entendido, eu não sei. Mas o que eu disse lá foi sobre aquela passagem da Bíblia que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei, e ninguém pode provar, se os personagens da Bíblia existiram realmente. Jesus, o apóstolo Paulo, Moisés, Abraão, ninguém pode ter certeza que eles realmente existiram. E se existe tal prova, está escondida por aí em algum lugar do mundo. Alguém não quer que essas provas venham à tona para que nós não conheçamos realmente a verdade. Então não sabemos se Jesus Cristo realmente existiu ou não existiu, mas isso não tem nenhuma importância, porque o que importa para nós são os ensinamentos que o autor que escreveu a Bíblia transmitiu para nós. E esses ensinamentos se aplicam agora na nossa vida, na vida de todas as pessoas. Então, isso aqui é importante. E também sobre a tradução da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela foi traduzida em várias línguas. Então pode ter havido certos tipos de erros em relação à tradução. Por exemplo, nessa passagem que diz Deus amou o mundo, ela está no passado, não está aqui agora no presente. Que agora no presente seria Deus ama o mundo, e esta é a pronúncia certa, Deus ama o mundo. Mas agora vamos analisar que mundo é este que Deus amou tanto que deu seu Filho unigênito. Eu tenho certeza, como eu já disse no vídeo anterior, que não é o mundo fenomênico material, porque Deus não reconhece a existência deste mundo material. Este mundo material é reflexo da mente humana. O mundo que Deus verdadeiramente conhece é o mundo que Ele criou, o reino de Deus, onde tudo é de perfeição absoluta. O mundo interior, este é o mundo que Deus realmente conhece. Deus não reconhece a existência deste mundo material, mesmo porque, como este mundo material é sombra, reflexo da nossa mente, a nossa mente traduz o mundo espiritual, o mundo interior, neste mundo fenomênico aqui material, para facilitar a nossa vida, a nossa existência neste mundo. E isto é que cria a ilusão de separação.
Porque no mundo espiritual não há divisão, não há separação. Tudo é um só. Mas aqui neste mundo fenomênico, a nossa mente traduz as coisas do mundo espiritual como matéria, para poder justamente isso, facilitar a nossa convivência com este mundo tridimensional. Então é tudo limitado pela nossa própria mente, é um mundo que se tornou tridimensional, limitado pela nossa própria mente. Então tudo que ocorre no nosso interior está projetado aí fora. E aí é que vem essa dúvida, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas Deus nos adverte em várias passagens da Bíblia a não amar esse mundo, que nós não amemos o mundo e nem o que no mundo há. Então, é um pouco incoerente que Deus tenha amado esse mundo se ele nos adverte a não amar este mundo. Seria uma grande contradição da parte do próprio Deus. Então, eu disse lá no último vídeo que o mundo que Deus realmente ama, né, que a gente pode traduzir essa palavra por agora mesmo, trazendo para a nossa realidade agora, porque todas as passagens da Bíblia, elas apontam para a nossa vida agora. Então eu posso trazer essa palavra para o agora. Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Mas esse Filho unigênito não é aquele homem que viveu há 2000 anos atrás. Ele não é o único Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é aquele que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele reencarnou, se é que realmente aconteceu isso, ele encarnou na forma humana como Jesus de Nazaré, que manifestou o Cristo que está dentro de todos nós. Cristo é essa força interior, essa força infinita, como eu já disse, que está no interior de todos os homens. E este mundo interior é o mundo que Deus realmente ama e conhece. Jesus de Nazaré, ele veio com a missão de nos passar a verdade, nos transmitir a verdade, e ele aplicou essa verdade na sua própria vida. Então, ele atingiu o grau máximo de iluminação depois da sua ressurreição, porque até antes de ele ressuscitar, ele ainda tinha um grau de certo ego, como por exemplo, ele teve medo de morrer, né? Na cruz mesmo, ele pergunta ao Pai: por que me abandonaste? E também pediu a Deus que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele. Então ele também teve medo, mas naquele não foi o Cristo verdadeiro que disse essas palavras ou que teve esse medo. Esse aí foi o Jesus de Nazaré, o Jesus humano. Só que ele voltava imediatamente e dizia: seja feita a vossa vontade. É como viver sempre na observação. A gente cai às vezes num truque da nossa mente, mas a gente, estando observando a nossa mente, a gente volta e diz algo ao contrário, pensa algo ao contrário daquilo que nossa mente nos transmite naquele momento. Ela nos transmite uma coisa negativa e a gente, observando ela, já muda aquela coisa negativa por uma situação positiva. E foi o que Jesus fez. Então, o mundo que Deus realmente ama é o mundo interior. Não é o mundo externo, o mundo fenomênico. O profeta João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como eu disse antes, se Jesus Cristo tivesse tirado realmente o pecado do mundo fenomênico, esse mundo já seria um paraíso. Se Deus amasse esse mundo, como a Bíblia fala, de tal forma que deu seu Filho único, então esse mundo aqui também já
seria um paraíso. Já estaria todo mundo salvo. Só que não é isso que nós vemos por aí. Nós vemos tanto sofrimento, tantas miséria, tantos problemas, tantas desgraças, vamos dizer assim, acontecendo neste mundo. Pessoas umas contra as outras, pessoas em total desarmonia. Então, esse mundo aqui não é realmente o reino de Deus, não é o mundo que Deus amou, não é o mundo que Deus ama e que enviou o seu Filho. O mundo que Deus ama é o mundo interior, o nosso mundo interior, o qual pertence somente a nós. Ninguém tem o poder de interferir no seu mundo interior, só você. A não ser que você permita que alguém interfira no seu mundo interior. Mas nesse mundo só você manda, você, o eu, manda, né? Ninguém pode mudar seus pensamentos, nem seus sentimentos, nem suas emoções, nem suas atitudes, nem seus sonhos. Ninguém pode fazer isso, por mais que queiram. Não existe nenhum aparelho material criado pelos cientistas ou pelo, sei lá, pelo um tecnoeletrônico em eletrônica que possa mudar o nosso mundo interior. O nosso mundo interior é o reino de Deus, pertence a Deus. Só que devido às ilusões humanas, devido às ilusões que nós criamos na nossa mente, este mundo interior, o reino de Deus, ele foi encoberto pelas ilusões. E aí está o motivo de tantos problemas no mundo. Então, o Cristo interior que está dentro de nós, ele é que nos liberta e nos salva dessas ilusões que está dentro de nós. Somente ele. E isto acontece quando nós conhecemos a verdade. Naquele tempo, eles não usavam a palavra conscientizar como nós usamos hoje. Naquele tempo, eles usavam a palavra crer. Então, como está escrito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós poderíamos dizer assim, para que todo aquele que conscientizar não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós nos conscientizamos que Cristo é o nosso eu verdadeiro, o nosso ser perfeito, então nós aí nunca pereceremos, temos a vida eterna. Este é o significado de tal passagem. Não é que daqui a algum tempo, lá no futuro, vai descer Jesus, um homem lá de cima, e vai salvar o mundo. Não, o mundo que Deus salva é o mundo interior, porque para Deus o mundo exterior não tem importância alguma. Se o mundo exterior tivesse importância para Deus, ele já teria acabado com todas as desgraças que existem neste mundo, com todos os sofrimentos humanos. E não aconteceria nenhuma coisa ruim com os seus filhos. Na qualidade de ser humano, nenhum de nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus quando conscientizamos que Cristo é o nosso eu verdadeiro. É por isso que as religiões pregam que somente através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque somente quando nós nos conscientizamos ou cremos, que o Cristo que habita o nosso interior é filho de Deus, aí nós nos tornamos seres espirituais, seres realmente filhos de Deus. Eis o significado de nos tornamos filhos de Deus somente por meio de Jesus Cristo. É quando nos conscientizamos que Cristo é o nosso eu verdadeiro. Enquanto nós não conscientizarmos essa verdade, nós viveremos como seres humanos, fadados a perecer, sofrer, envelhecer e morrer. E na Bíblia a gente encontra diversas passagens que diz que Cristo está em nosso interior.
como, por exemplo, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa passagem disso já indica que Cristo está em nós, dentro de nós. O apóstolo Paulo, em outra passagem, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, tal o veremos. Então, como vocês veem, Cristo habita o nosso interior. E somente quando nós nos conscientizamos dessa verdade é que nos tornamos filhos de Deus. Somente através dessa conscientização de que nosso eu verdadeiro é o Cristo interior é que nos tornamos filhos de Deus. Enquanto não conscientizarmos disso, nós viveremos como seres humanos. E na Bíblia está escrito: todos pecaram, todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, é por isto que Jesus Cristo veio pregar a verdade, para que nós nos conscientizemos o nosso ser verdadeiro e assim nos libertemos das nossas ilusões. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Conhecer a verdade é simplesmente conhecer o Cristo que habita o nosso interior, o mundo que Deus realmente ama e o mundo que é onde está o Filho dele, no nosso interior, e que somente através dele nós teremos a vida eterna. Este é o significado de tal passagem. Quando a pessoa não compreende isto, a pessoa procura mudar as coisas fora dela, o mundo externo. Quer mudar as pessoas, quer mudar o mundo, quer mudar tudo fora. Mas Jesus Cristo foi bem claro quando ele estava pregando lá para os fariseus, dando aquela chamada nos fariseus, né? Ele disse assim: vós que limpais o exterior do copo, mas o interior permanece sujo. Hipócrita, limpa primeiro o interior, para que o exterior também fique limpo. Assim como vocês podem ver, nós temos que limpar primeiro o nosso interior, das ilusões que nós criamos. Então, quando limpamos o nosso interior, o exterior automaticamente também se limpa. Ou em outras palavras, quando nos tornamos livres interiormente, exteriormente nós também nos tornamos livres, porque o exterior é simplesmente reflexo do interior. Jesus Cristo disse isto: limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, como vocês podem ver, quanto ao mundo fenomênico, material, nós não temos nada que fazer, nós nunca vamos conseguir mudar esse mundo. Só vamos conseguir modificar o mundo exterior quando limparmos o nosso mundo interior. Limparmos de quê? Limparmos de todas as ilusões que nós criamos, todos os pensamentos errôneos, todos os conceitos falsos que nós criamos e aprendemos. E como fazemos isso? Como limpamos o nosso interior? Conhecendo a verdade de que Cristo, o verdadeiro Cristo, é o eu que habita o nosso interior, é onde está o Filho de Deus, que somente através dele nós nos tornamos filhos de Deus, com essa conscientização. Se crermos, né? Não adianta nada, né? Eu querer mudar o mundo exterior e continuar com o meu mundo interior da mesma forma. Eu vou continuar enxergando ele da mesma forma, porque ele é apenas um reflexo da minha mente. Então, para que eu consiga mudar o mundo exterior, eu tenho que mudar primeiro o meu interior, tirando todas as ilusões. Isso é um processo gradual, conforme nós vamos conhecendo a verdade. É um processo que vai acontecendo gradualmente. É por isso que eu digo, quanto mais a gente lê e ouvir sobre a verdade, melhor,
porque aí nós vamos compreendendo cada vez mais a verdade, aquilo que passou antes e a gente não conseguiu compreender, a gente pode compreender na próxima leitura ou quando ouvirmos novamente. Por isso que eu indico a vocês também a meditação, que é a única forma mesmo de sintonizarmos com o nosso mundo interior, de nos unirmos a Deus. Nesse áudio mesmo, o Joel Goldsmith, ele fala muito dessa união consciente com Deus. Vocês vão aprender a como viver em união com Deus constantemente, de forma consciente. E aí vocês vão ver como gradualmente as coisas vão melhorando para vocês. Talvez no começo algumas coisas podem até ficar pior, pode até piorar, mas isso se trata de um processo de autodesintegração de ilusões. É um processo de como se você estivesse limpando uma casa. Toda aquela poeira vem à tona, né? Mas aí você continua limpando, limpando, até que uma hora a sua casa está limpinha, sem nenhuma poeira. É a mesma coisa, na hora que você está começando a conscientizar, praticando a meditação, começando a conscientizar a sua união com Deus, muitos medos, muitas preocupações podem vir à tona, muitos problemas, né? Podem vir à tona, todos que estão lá dentro de você, pode começar a vir à tona, mas simplesmente é para se desintegrarem. Esse processo é chamado de catarse. Então, é uma forma dos nossos sentimentos, pensamentos negativos, das nossas ilusões, né, desaparecerem, revelar quem realmente elas são, nada. Então, não se preocupem se isso acontecer, começar a acontecer, e não se preocupe com o mundo exterior. Preocupe-se somente com o seu mundo interior. Crer ou conscientizar que Cristo é o seu eu verdadeiro. Assim você não perecerá e terá a vida eterna. Eu espero que vocês tenham compreendido isto, né? E outra dica que eu dou para vocês é de que qualquer pensamento, sentimentos negativos que surgir em sua mente, procure trabalhar eles imediatamente. Imediatamente, como eu já disse em outros vídeos aqui. Procure trabalhar com eles, simplesmente observando. Nós que conhecemos a verdade, quando surge um pensamento ou um sentimento negativo, uma emoção negativa, porque nós vamos passar por isso enquanto estivermos nesse mundo e neste corpo, nós vamos passar por problemas humanos. Mas como nós conhecemos a verdade, nós simplesmente procuramos anular esses sentimentos. Essa é a grande diferença de quem conhece a verdade e de quem não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade, por exemplo, se alguém prejudica ela ou alguém faz um mal para ela e ela fica com raiva, ela vai, em vez de eliminar essa raiva, não, ela vai alimentar cada vez mais essa raiva. Fazendo o quê? Pensando muito no assunto que aconteceu, ela vai ficar reclamando, ela vai ficar dizendo, querendo se vingar daquela pessoa ou se livrar daquela situação que provocou raiva nela. Então ela vai alimentando cada vez mais a raiva e isso vai entrando dentro dela e vai trazer problemas na vida dela. Agora nós que conhecemos a verdade, nós observando a nossa mente, ao reconhecer qualquer sentimento de raiva, qualquer sentimento, não precisa ser necessariamente raiva, qualquer sentimento, nós imediatamente sentamos e, ou mesmo andando, não importa, observamos aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento, observamos ele sem lutar, sem querer que ele desapareça, sem reagir a ele, e aí nós não só tira a força dele, como nós também não damos força para ele. Essa é a diferença. Quem não conhece essa verdade dá força para a raiva, alimentando pensamentos cada vez mais em relação a essa raiva.
E quem conhece a verdade elimina imediatamente esse pensamento, esses sentimentos, simplesmente observando a eles sem reagir a eles. Essa é a diferença entre quem conhece, quem conscientizou o seu Cristo interior, quem crê que Cristo é o seu eu interior. E assim nós vamos limpando a nossa mente, né? Sempre que vem um pensamento, um sentimento, uma emoção negativa, nós só observamos, sem lutar, sem julgar, sem reagir. E aí é quando nós vamos limpando a nossa mente. É um processo gradual? Mas é também prazeroso, muito prazeroso. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui. Quem gostou desse vídeo também, quem gostar desse vídeo, né, também se inscreva. Ative o sininho, dê o seu like aí e tenha um bom áudio. Eu agradeço a todos vocês e espero que vocês tenham compreendido o que eu expliquei aqui, né? Não fique nesse pensamento de que futuramente vai descer um homem lá do céu e salvar a humanidade. Não, ele já salvou. Ele está dentro de nós, ele já salvou. Tudo que temos que fazer é só nos conscientizarmos disso, que o nosso eu verdadeiro já está salvo. Quem está condenado é o eu falso. Esse não tem salvação de jeito nenhum. O ego, ele não tem salvação de forma alguma. Ele representa o joio, enquanto o nosso eu verdadeiro representa o trigo. E quando chegar na época da colheita, o joio será separado do trigo. O trigo será ajuntado em celeiros e o joio será queimado. Virará nada, virará cinzas, pó, o que ele realmente é, nada. Então, não se preocupe com esse eu falso, esse ego. Deixe o joio crescer junto com o trigo. E aí, quando chegar na hora da colheita, haverá a separação do joio e do trigo. Isso também está lá na Bíblia e vocês podem verificar. E talvez muitos de vocês conheçam essa parábola. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês, felicidade para todos vocês e tenha um bom áudio. E muito obrigado. Fique com Deus. A Prinsky Meditações apresenta a primeira parte do áudio do livro A União Consciente com Deus, de Joel S. Goldsmith. Não existe um lugar onde Deus começa e o homem termina. Aquilo que é visível de nós é Deus. Nós somos Deus tornado visível. A mais alta declaração mística da verdade que conheço é: o meu reino não é deste mundo. Duvido que Jesus alguma vez tenha dito qualquer coisa de natureza mais mística. Essa declaração nos possibilita viver em união consciente com a causa, com Deus. Tenho lido as vidas de muitos que foram longe na trilha espiritual e até agora não encontrei ninguém que não tenha tido seu Getsemane. É a intensidade de nossas provações que nos força para o alto. Muitas pessoas acreditam que em breve haverá uma outra vinda do Cristo, mas eu estou convencido de que eu e você é que somos essa vinda, na proporção em que o Cristo é despenado em nós. O que você vê fisicamente como seu corpo representa o seu conceito de corpo, mas há somente um corpo, o corpo de Deus, e este é o segredo dos segredos. Estes são alguns dos surpreendentes conceitos desenvolvidos por Joel S. Goldsmith neste livro, cujo tema geral é o seguinte: a minha união com Deus representa a minha união com todos os seres espirituais. Quando uma pessoa se torna conscientemente uma coisa só com o seu ser mais profundo, automaticamente ela se torna uma coisa só com todo o universo espiritual. Introdução. Pregar sem prática é um dos maiores pecados mortais. Por exemplo, o trecho das Escrituras, tão fundamental para o ensinamento espiritual, que diz:
se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É uma bonita citação, mas permanece apenas uma pregação até que, e a menos que, seja entendida e praticada. Se eu tentasse ensinar humanamente a verdade por intermédio de livros, aulas ou mensagens gravadas, isso resultaria apenas em fracasso. Além do mais, se você pensa que há alguma nova verdade a ser humanamente aprendida, ficará desapontado porque não há uma única verdade nova no mundo inteiro. A verdade revelada neste livro não é a minha verdade ou a minha mensagem, mas a palavra de Deus que se tem dividido com a consciência universal durante todo o tempo. Essa palavra de Deus já está incorporada à sua consciência, e essa verdade, que já é a sua consciência, está agora sendo revelada para você dentro de você. A menos que Deus seja minha consciência, não haverá verdade que esteja se expressando através dela, ou de mim. Além disso, a menos que Deus seja a sua consciência, você não entenderá a verdade que está sendo apresentada. Mas, já que Deus é consciência universal e ao mesmo tempo é a minha consciência, a verdade está se expressando como este livro, Deus expressando-se e revelando-se. Além disso, já que Deus é a sua consciência, Deus estará se revelando a si próprio. A consciência estará expressando sua verdade para si próprio. A verdade não passará de mim para você, e não passará de Deus para você. Toda a atividade da verdade acontecerá na única consciência, a consciência de mim que é a consciência de você. O propósito deste livro é trazer à luz a verdade do ser, mas ninguém a pode pôr em prática para você senão você mesmo, e o progresso que você fizer dependerá do que você absorver daquilo que é desenvolvido e revelado nestas páginas. Por isso, em certa medida, você precisa começar a usar o que lhe é oferecido, capítulo por capítulo, a fim de assimilar as lições mais adiantadas. Isto não é diferente de receber lições de piano ou qualquer outra espécie de lição. Você vai ao seu professor e recebe uma aula, mas se não a praticar, não receberá o benefício da próxima lição no dia seguinte. Da mesma maneira, seu desenvolvimento, entendimento e progresso na verdade estarão no grau em que você puser cada uma e todas essas lições em prática. Essa mensagem não tem nada a ver com uma pessoa humana chamada mestre, mas somente com um ensinamento ou revelação. Seu objetivo principal não é curar corpos físicos, nem acrescentar 10 ou $100 por semana à renda de quem quer que seja. O principal objetivo do caminho infinito não diz respeito a melhorias temporais ou humanas. Seu interesse é com a missão do Cristo, que é torná-lo livre espiritualmente, livre da sua crença na servidão a pessoas, lugares, coisas, circunstâncias ou condições. Na literatura espiritual do mundo, os conceitos variáveis de Deus estão indicados pelo uso de palavras tais como Pai, Mãe, Alma, Espírito, Princípio, Amor e Vida. Portanto, neste livro, o autor usou os pronomes ele, si, ele próprio e si próprio intercambiavelmente nas referências a Deus. Primeiro capítulo. A base da cura espiritual. A cura espiritual é conseguida através da realização do Cristo na consciência individual. Deus, a consciência individual deste universo, é a consciência única e exclusiva. Todavia, já que Deus é a consciência de mim e já que Deus é a consciência de você, e porque há somente uma única consciência, a verdade se torna efetiva na consciência de qualquer pessoa que sintonize com ela. Portanto, qualquer verdade que se revele dentro de nossa consciência revela-se instantaneamente à pessoa que aparece como nossa paciente. Algumas vezes, pessoas que não estão ligadas a nós de algum modo, como amigos, parentes, estudantes ou pacientes, alguém que esteja num hospital, numa prisão ou numa ilha deserta, alguém que esteja buscando este conceito mais alto de Deus, podem ser curadas ainda que não nos conheçam e nós não as conheçamos, ou, ainda que elas nos conheçam, podem não saber que estamos nesta trilha e, por isso, não saberiam por que foram curadas.
Há somente uma vida, uma consciência, uma alma, mas essa é a sua consciência, é a minha consciência. É por isso que não temos de tentar alcançar pessoa alguma. Quando estamos nessa união consciente, tanto nos tornamos uma parte um do outro que o que um está pensando a respeito da verdade, ou de Deus, o outro está ouvindo, mas não a transferência de pensamento, e isso não deve ser interpretado dessa maneira. Nós não somos únicos em nossa humanidade, nós somos únicos no Cristo, e tudo o que está sendo proporcionado é a ideia divina que flui na consciência. Por esta razão, aqueles que estão conscientes do princípio do poder único jamais precisam preocupar-se em suportar os pensamentos de outra pessoa. Todo o sofrimento da Terra, não importando sua forma ou natureza, é um produto da crença universal em dois poderes. Portanto, a harmonia universal só será restaurada quando Deus for revelado como onipotência. Há apenas uma mente e essa é o instrumento do Espírito Único, ou Deus. O pensamento humano, que é o produto de uma mente inconsciente de sua função própria. Como instrumento de Deus, jamais se eleva mais alto do que a pessoa em cuja mente ele está ocorrendo. Por exemplo, se alguém estivesse sentado aqui repetindo 2 vezes 2, 5, nosso senso matemático nos protegeria e não aceitaríamos essa afirmação incorreta. Ele poderia dizer, você está morto, mas o nosso senso de vida seria uma proteção e não nos perturbaríamos por causa desse pensamento errôneo. Em certas formas de prática mental, têm sido feitos experimentos provando que um indivíduo não pode ser induzido a fazer alguma coisa que violente sua própria integridade, salvo se for por sua própria escolha consciente. Nenhum pensamento humano conscientemente dirigido a uma pessoa pode jamais fazer com que alguém violente sua própria integridade, e, em consequência, quando alguém comete um erro, é porque essa pessoa está conscientemente violentando seu próprio senso do que é certo. Tudo isso é inerente ao próprio ser. Parte 1. Liberdade espiritual. Os discípulos pouco entenderam da missão de Jesus. Nos 3 anos que estiveram com Jesus, apesar de terem contato quase diário com ele e com seu pensamento e trabalho, poucos foram os que evidenciaram estar profundamente tocados por sua mensagem. Ele não conseguiu provocar muita espiritualidade em Judas e não teve grande sucesso com Pedro, e menos ainda com a maioria dos demais discípulos. João, naturalmente, captou a mensagem plena e completa. A chegada do Messias havia sido profetizada há séculos, mas os hebreus não tinham o conceito do Messias como um ensinamento ou uma ideia divina. Pensavam que o Messias, quando chegasse, seria um homem que os conduziria à liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da servidão a César, de serem escravos de César, liberdade, provavelmente, de algumas das práticas impostas por sua religião, porque os povos da época de Jesus estavam procurando uma liberdade física, uma liberdade temporal, e provavelmente pensavam que o Messias poderia vir como um rei para dar-lhes essa liberdade. Nisso ficaram desapontados. Não compreendiam que a missão de Jesus não era deste mundo. Jesus veio com a ideia divina da liberdade espiritual e esperava que, colocando os povos de sua época livres em sua consciência, livres de escravidão a pessoas e coisas, eles estariam de fato livres. Mas os hebreus estavam procurando um emancipador humano, que os tornaria livres de condições intoleráveis, e não conseguiram compreender a missão do Cristo. Por essa razão, poucos deles captaram a visão e se beneficiaram com ela. Que ninguém cometa hoje o mesmo engano a respeito da missão do caminho infinito. Seu propósito é a compreensão e a revelação do ser espiritual, a manifestação harmoniosa e eterna de Deus, do bem. Ela não procura mudar, corrigir ou reformar pessoa alguma. Por isso, nosso trabalho está dentro de nosso próprio ser e consiste em alcançar aquela consciência espiritual em que não há tentação para aceitar o universo, e o ser individual como outro que não Deus aparecendo como o universo e como ser individual.
No sentido comumente aceito da prática metafísica de cura, a saúde é habitualmente procurada como oposto ou como a ausência de doença, a bondade e a moralidade como oposto ou a ausência de maldade e imoralidade. Porém, nesta exposição, não tentamos curar o corpo, eliminar a doença ou reformar os pecadores. Não procuramos saúde no que Jesus chamou este mundo, porque o meu reino não é deste mundo, isto é, o trabalho de Cristo não está no reino dos conceitos humanos. Entendemos que a saúde é a qualidade e a atividade da alma, sempre expressa como um corpo perfeito e imortal. Até mesmo um corpo humano harmonioso não expressa necessariamente a saúde, porque essa é mais do que a ausência de doença, é uma disposição eterna do ser espiritual. Além disso, a bondade humana não é senão o oposto da maldade humana, e não é a disposição espiritual do ser que precisamos compreender e conseguir em nossa abordagem à vida. Conquanto essa mensagem não diga respeito à saúde ou à doença humana, à riqueza material ou à pobreza, à bondade ou à maldade pessoal, mesmo assim a consecução da consciência de Deus que aparece como um ser individual resulta naquilo que ao sentido humano aparece como saúde, riqueza e bondade. Estas coisas, entretanto, representam os conceitos finitos daquela harmonia espiritual que na realidade está sempre presente. Quando não estivermos mais sujeitos à crença de que somos escravos de alguma pessoa ou circunstância, e quando não formos mais escravos de contas a pagar, estaremos verdadeiramente livres para sempre. Então, não nos fará diferença que espécie de sistema político ou econômico existe em nosso mundo. Seremos abundantemente providos por qualquer que seja a forma de suprimento necessário, seja qual for a forma de governo em que estejamos vivendo. E se estivéssemos na prisão, ainda assim estaríamos livres. Seríamos como aquelas pessoas de outrora que diziam: aprisionar-me, você não pode. Meu corpo, você pode pôr na prisão, mas não a mim. A mente, ou a consciência, não pode ser confinada a uma sala ou cadeira. A mente pode vagar à vontade por aí e ser treinada de modo a elevar-se acima do sentido corpóreo, como de estar realmente fora deste mundo com a sensação de estar livre do corpo, sem que deixemos o corpo. Não é possível deixar nosso corpo porque somos uma só coisa, mas podemos deixar o sentido corpóreo dele ficar tão livres espiritualmente que não seremos limitados nem pelo tempo nem pelo espaço. É o que acontece quando conquistamos nossa liberdade espiritual. Nessa liberdade espiritual, sobrepujamos todo o sentido de limitação. Por exemplo, não cessamos de usar o dinheiro, mas não nos preocupamos com ele. O dinheiro virá, e ainda que continuemos a usá-lo, não estaremos mais limitados ou aprisionados ao conceito de que o dinheiro é um suprimento. Enquanto pensarmos no dinheiro como suprimento, não demonstraremos liberdade espiritual no que se relaciona com o suprimento. Mesmo que nossa renda fosse dobrada, não nos regozijaríamos por ter feito uma demonstração, se ainda acreditarmos que dinheiro é suprimento. Dinheiro não é suprimento. Eu sou suprimento, a consciência é suprimento. Esta essência indefinível, chamada espírito, que somos, é suprimento, e é onipresente, onipotente e onisciente. Parte 2. Entendimento da natureza de Deus. Toda a nossa vida espiritual depende de nossa capacidade de compreender Deus, e a menos que compreendamos a onipresença e onipotência de Deus, não progrediremos nesta tarefa. Através dos tempos, muitos nomes foram dados a Deus. Abraão conheceu Deus como amigo. Nas antigas escrituras dos hindus, que remontam a milhares de anos, e abrangem um pouco da mais primitiva literatura dada ao mundo sobre o assunto de Deus, este é mencionado como mãe, e às vezes como pai. O grande místico hindu moderno, Ramakrishna, conheceu Deus como a mãe Kali, mas, frequentemente, alguns temos como mestre, princípio, alma, luz, espírito, amor e outros sinônimos bem conhecidos de Deus também serão encontrados nas escrituras hindus.
Entretanto, porque era da natureza dos hindus primitivos, assim como dos hebreus primitivos, personalizar, eles trouxeram Deus para mais perto de si da maneira que melhor entendiam, como uma mãe amorosa, e ocasionalmente, como um pai. No século XIX, as pessoas versadas em sânscrito traduziram muitos dos grandes clássicos hindus para o alemão e o inglês, de modo que pela primeira vez o Ocidente teve a oportunidade de familiarizar-se com a terminologia hindu. O resultado foi que muitos de seus conceitos a respeito de Deus se infiltraram na literatura do século XIX. O termo pai-mãe, como sinônimo de Deus, obteve ampla aceitação por sua incorporação ao ensino da ciência cristã de Mary Baker Eddy. Com a utilização do termo na literatura da ciência cristã, ele mais tarde foi incorporado em muitos outros ensinamentos metafísicos. E assim, Deus tem sido conhecido como mãe, algumas vezes como pai, e também como pai-mãe. Nenhum desses termos procurou indicar um gênero, nem significar que Deus era masculino ou feminino. Em vez disso, esses termos carinhosos conotam as qualidades suaves, amorosas e protetoras de uma mãe, e as qualidades severas, legisladoras, de proteção, de apoio e de defesa de um pai. Por isso, quando Deus vem à sua consciência individual, ele chega de uma maneira tão suave que você pode ainda usar o termo pai ou mãe. Cada vez mais, no entanto, as pessoas estão começando a pensar em Deus como luz e vida, e quando Deus é compreendido na consciência individual como vida ou como luz, não há sentido de masculino ou feminino, apenas um sentido de Deus como a vida universal que permeia a forma que você tem, a vida que permeia a forma da árvore, do animal e da flor, impessoal mas, mesmo assim, vida. Deus é Espírito, e Espírito é a substância e a essência da qual todas as coisas são formadas, tudo o que está na terra e no céu, no ar e na água. A criação espiritual é formada dessa indestrutível e indivisível substância, ou Espírito, denominado Deus. Parte 3. A consciência espiritual revela a realidade. Você pode, então, questionar, por que há coisas como árvores apodrecendo e vulcões em erupção? Por acaso eles também são a essência de Deus? Não, eles representam o nosso conceito daquilo que realmente está lá. No reino de Deus não há jamais uma árvore apodrecendo, nem existem forças destrutivas ou arrasadoras em ação. O místico alemão Jacob Boehme via a realidade através das árvores e da relva. Para todos os místicos é como se o mundo se abrisse e eles vissem o mundo como Deus o fez. Deus é a substância e a realidade subjacentes a toda a forma, mas o que vemos, ouvimos, degustamos, tocamos ou cheiramos é o produto da mente humana, do sentido mortal, material, finito. A soma total dos seres humanos no mundo, sob o que se chama lei material, médica, teológica ou econômica, estabeleceu esse sentido finito do universo, que eles veem, ouvem, degustam, tocam ou cheiram. Nada é aquilo que parece ser. Todos nós poderíamos olhar o mesmo objeto e cada um de nós poderia vê-lo diferentemente. Por quê? Porque cada um de nós o interpreta à luz da educação, do ambiente e dos antecedentes de nossa experiência individual. Compreender que aquilo que vemos representa apenas o nosso conceito do que na realidade existe é importante, porque sobre este ponto criamos ou perdemos nossa consciência curativa. Deus criou tudo o que foi criado e tudo o que Ele criou é bom. Por isso, todo este mundo, quer visto como seres humanos, ou como animais e plantas, é Deus manifesto. Mas quando vemos, não o vemos como é, vemos somente nosso conceito finito dele. Isto é muito importante porque é nessa premissa que se baseia toda a cura espiritual, e a falta de reconhecimento deste ponto responde por 95% das falhas na cura espiritual. Muitos metafísicos estão procurando curar o corpo físico, e este não pode ser curado porque nada existe que um metafísico possa fazer a um corpo físico,
mas quando ele muda seu conceito de corpo, este passa a corresponder àquele conceito mais elevado. Então o paciente diz: fui curado. Ele não foi curado, ele era perfeito no começo. O que estava errado não se achava no corpo, mas em seu falso conceito de si mesmo e de seu corpo. Se você aprender essa ideia, isso poderá poupá-lo de cometer um engano fatal na tentativa de curar alguém ou o corpo de alguém. Quando vejo seu corpo através do sentido espiritual, considero você como Deus o fez, e você declarará que foi curado. A criação de Deus está intacta, está perfeita e harmoniosa, e essa criação perfeita e harmoniosa está bem aqui e agora. Porém, isso não pode ser visto com os olhos do corpo. Somente pode ser discernido através da visão espiritual, do sentido espiritual, através da consciência espiritual, ou do que é chamado consciência de Cristo. Não tente reformar o mundo exterior. Quando você encontra roubalheira, embriaguez, ou qualquer outra forma de degradação, não olhe para essas coisas, mas através delas. Feche os olhos, ou então vire-se de costas. Olhe através do indivíduo, considerando com o seu sentido espiritual a realidade do ser dele, e você proporcionará o que o mundo chama de cura. Com o seu sentido espiritual interior, dado por Deus, olhe dentro do coração de cada homem e veja o Cristo, e lá você encontrará a mais maravilhosa força curativa que existe no mundo. Depois, deixe que seu sentimento o guie. Procure obter o sentimento ou a sensação do Cristo presente bem no centro de cada ser, e quando você alcançar esse Cristo terá uma cura instantânea. Para conseguir uma cura de pecado ou moléstia, não se preocupe com o ser ou com o corpo humano. Recolha-se ao silêncio interior, sinta a presença de Deus, o sentimento divino ou interior, e então você não será tentado a pensar em pessoa alguma. Não é necessário pensar no nome da pessoa que recorreu a você em busca de auxílio, nem em sua forma nem em sua moléstia. A inteligência onisciente sabe, e por isso, quando você percebe um sentimento de alma que a empolga, terá testemunhado uma cura. Para uma explicação mais completa deste ponto, vê o capítulo O Verdadeiro Sentido do Universo, no livro Interpretação Espiritual das Escrituras. Parte 4. A conduta de um método de cura. Desenvolvendo seu método de cura, tenha o cuidado de não repetir presunçosamente declarações de verdade a seus pacientes, de não lhes dar bonitas citações da Escritura nem de escritos metafísicos, salvo se você próprio teve uma dimensão consciente dessa verdade. Lembre-se, é muito melhor não dizer coisa alguma a seus pacientes além de deixe isso comigo, ou eu o ajudarei, ou eu estarei com você, ou chame outra vez pela manhã. É muito melhor não lhes transmitir qualquer declaração de verdade, mas apenas a sua garantia de que, com o seu entendimento da presença de Deus, você está conscientemente com eles em prece e realização. Quando sua consciência está imbuída do Espírito da Verdade, não apenas da letra da verdade, mas do Espírito da Verdade, ocorrerá a cura. Então você pode explicar a seus pacientes o que é a verdade, transmitindo-lhes declarações da verdade que você provou ou demonstrou, e que se tornaram parte de sua consciência. Eles, então, não apenas ficarão contentes por ouvir essas declarações, como também sentirão a sua verdade. Fazer a seus pacientes ou estudantes citações e declarações de verdade das quais você próprio não tem consciência, é como dar-lhes pedra quando eles pedem pão. Preferivelmente, faça-lhes uma declaração simples, uma que você já tenha demonstrado repetidamente e que, portanto, sabe que é verdadeira. A menos que você possa fazer isso, dê-lhes o silêncio que cura. Nada diga, mas sinta dentro de seu ser esse Cristo que cura. Lembre-se disto, você não é chamado para curar uma pessoa, você não é chamado para eliminar uma moléstia terrível, você não é chamado para mudar a atividade de um corpo humano. Tudo o que você é chamado a fazer,
é compreender a natureza espiritual do Deus onipresente e a criação perfeita de Deus. Você é chamado para sentir uma presença vivente, para sentir essa presença vivente no centro do seu ser. Em cada caso para o qual você é chamado, o verdadeiro chamado é para a sua compreensão de Deus como a vida de homem, Deus como a mente, a alma, a lei, a substância e a causa. Declarar estas coisas, no entanto, não constitui uma cura espiritual. Você tem de senti-las. Trata-se de uma verdadeira percepção espiritual dentro do seu próprio ser. Não tente alcançar o seu paciente. Não tente transmitir o seu pensamento a um paciente. Esteja apenas certo de que dentro de seu próprio ser você sente a verdade, você sente a exatidão, você percebe o sentido espiritual de ser. Então o seu paciente corresponderá. Não leve o paciente para o seu pensamento, não tome nota de seu nome, nem da natureza de sua moléstia, nem de qual é a sua aparência, e acima de tudo, jamais pense que você tem de transmitir ou de transferir algum pensamento para ele. Não importa qual seja a alegação ou o problema. Quando o Cristo de você toca o Cristo do seu paciente, acontece a cura. Não tente curar humanamente pessoa alguma, seja mental ou fisicamente. Procure ficar calado no centro do seu ser e sinta o Cristo, sabendo que tudo isso está ocorrendo no coração único, no coração de Deus, que é o seu coração. Você tem de sentir uma unidade consciente com Deus. Deus inclui tudo, já que é assim, você e eu precisamos estar incluídos nesse ser Deus, de modo que quando você é um com Deus, você é um comigo. Minha união consciente com Deus constitui minha unidade com você, e com cada ser espiritual, e com cada atividade de Deus que está incluída na minha vida. Todas estas são ideias divinas, cuja forma traduzimos em termos de nossas necessidades humanas. Assim como seu corpo é um corpo espiritual em Deus, nem masculino, nem feminino, quando você está em contato com o seu Cristo, no centro do seu ser, que é o Cristo de cada indivíduo, há somente amor puro, espírito puro. Entretanto, por causa do sentimento humano, as qualidades de Deus são interpretadas como masculinas e femininas, indiferentemente. Da mesma maneira, a ideia de transporte pode ser traduzida num jumento, num avião, num bonde, ou num automóvel. Estes representam somente os conceitos humanos da ideia divina de transporte. A verdade sobre transporte é encontrada em uma palavra, instantaneidade. Eu estou em todos os lugares, aqui, lá, e em todos os lugares. Essa é a verdade a respeito do transporte espiritual. É por isso que é tão fácil a um clínico de São Francisco curar alguém na China como curar alguém que esteja fisicamente presente. Parte 5. A percepção de Deus é necessária. Em O Caminho Infinito há um capítulo sobre meditação, que delineia um curso sobre o que poderia ser chamado de preparação espiritual. A primeira parte dessa preparação é a prática de despertar pela manhã na compreensão consciente de sua unidade com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não trouxer conscientemente Deus para a sua experiência em seu primeiro momento de vigília, você pode ter perdido a oportunidade de ter Deus com você em cada ocasião durante todo o dia. Talvez, à medida que você lê isto, possa pensar: ó, Deus é onipresente, Deus está sempre comigo. Não acredite nisso, porque não é absolutamente verdade. Este é um daqueles lugares comuns, uma daquelas citações. É verdade que Deus é onipresente. É verdade que Deus está exatamente onde você está. Mas se é verdade que Deus é onipresente, então Deus deve ter estado presente quando todos os nossos rapazes foram mortos na frente de batalha, ou quando os antigos cristãos foram atirados aos leões, ou quando nas últimas décadas milhares de pessoas inocentes foram massacradas em campos de concentração. O que Deus estava fazendo enquanto aconteciam esses horrores? Ele estava lá. Então,
Por que ele não estava ajudando? Certamente Deus estava lá, mas Deus não é uma pessoa e Deus não pode olhar você aqui embaixo e dizer que sente o sofrimento que você está suportando. Deus está onipresente nos hospitais, nas prisões, na frente de batalha. Deus é onipresente. Mas de que serve isso para alguém? De que serve isso para você? Somente isto: Deus está disponível em cada caso, na medida da sua percepção consciente da presença de Deus. Deus está presente. Sem dúvida. A eletricidade estava presente através das eras quando as pessoas estavam usando óleo de baleia e querosene. Mas que benefício a eletricidade representava para elas? Nenhum, porque não havia compreensão consciente da presença da eletricidade. Jesus também poderia estar viajando ao redor da Terra Santa em um aeroplano. E o que dizer dos hebreus em sua longa caminhada cruzando os areais? Hoje isso leva 40 minutos. As leis da aerodinâmica estavam presentes e a seu dispor, mas não havia percepção consciente delas, embora essas leis pudessem ter sido implementadas se houvesse qualquer conhecimento de sua existência. A eletricidade está presente hoje como sempre esteve, mas agora, por causa de uma percepção consciente de suas leis, ela nos dá luz, calor e força. Deus está presente aqui e agora, mas é preciso haver uma percepção e compreensão conscientes, na realidade, mais do que isso, um sentimento consciente da presença de Deus para que você possa recorrer a essa presença e poder. Conversa lisonjeira, citações e lugares como os metafísicos não devem ser confundidos com essa percepção e compreensão conscientes, através das quais Deus se torna uma realidade vivente para você. Concordar com os lugares como os metafísicos é tão inútil quanto seria para alguém que, vivendo nos tempos antigos, dissesse: "Você sabe, a eletricidade está disponível." Sim, é claro que estava, se soubessem como fazer o uso dela. Essa conversa a respeito de Deus tem acontecido há milhares de anos, e ainda há muitas pessoas religiosas nas igrejas que estão falando sobre Deus e mesmo assim estão passando por todas as vicissitudes da experiência humana. Não é a conversa, no entanto, mas a compreensão consciente da presença de Deus que é o segredo do viver espiritual. Qualquer pessoa que tenha tido o sentimento real ou a compreensão da presença de Deus já não está mais só no mundo, já não está mais resolvendo sozinha seus problemas, já não é mais dependente de qualquer espécie de auxílio humano. O divino está sempre lá. A presença que caminha à sua frente está sempre a seu lado e segue-a como uma retaguarda, mas, apesar de haver tal presença, é preciso haver uma compreensão consciente dela. A respeito do desenvolvimento desse estado de consciência, há certas práticas que constituem passos ao longo do caminho. A mais importante delas é treinar a fim de realizar um esforço consciente para compreender a presença de Deus ao despertar pela manhã. Se você não pode sentir imediatamente a presença de Deus, pode pelo menos aprender a reconhecer a onipresença, a onipotência e a consciência de Deus. Você pode, pelo menos, tentar compreender. Assim como a onda é uma com o oceano, do mesmo modo eu sou um com Deus. Assim como o raio de sol é um com o sol, do mesmo modo eu sou um com Deus. Se você tomar 1, 2 ou 3 minutos para fazer isto, perceberá, ao sair da cama, e colocar os pés no chão, que está com uma disposição mental bem diferente. Quando você aprender a não sair da cama enquanto não tiver estabelecido sua unidade consciente com Deus, seu dia começará bem. Quando acordo pela manhã, tenho o hábito de estabelecer essa compreensão consciente da presença de Deus. Considero essa parte mais importante do meu trabalho diário, porque depois que fiz isso não tenho muito a fazer durante o resto do dia, a não ser olhar sobre meus ombros e ver Deus trabalhando. A cada dia você deve seguir religiosamente as instruções dos capítulos, meditação e prece, em O Caminho Infinito. Por exemplo, quando você sai de casa de manhã,
não passe pela porta sem compreender conscientemente que a presença foi à sua frente, e que a presença permanece atrás de você para abençoar os que passam por aquele caminho. Não saia sem fazer isso conscientemente, porque seu esforço consciente determina a sua revelação. Da mesma maneira, quando você senta-se à mesa, não coma até que tenha pelo menos piscado seus olhos e dito silenciosamente, "Obrigado, Pai." Isto não é dito em qualquer sentido ortodoxo de ação de graças, mas em um sentido metafísico muito moderno de ação de graças. É um reconhecimento de Deus como a fonte do seu suprimento, um reconhecimento de que não foi o seu próprio esforço humano que lhe trouxe o alimento, e que por si só você nada pode fazer. O Pai dentro de você colocou esse alimento à sua frente. Não há maneira de saltar do ser humano para ser um ente espiritual, mas pouco a pouco precisamos começar a espiritualizar nosso pensamento até que nos encontremos no reino do céu. Precisamos aprender que, não importa o que estejamos fazendo durante o dia, é somente por causa da presença de Deus que o estamos fazendo. Jesus disse, "Não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras." E Paulo disse, "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Você precisa ver que cada pedacinho de bem que você faz ou vivencia é o Cristo atuando dentro, e através de você. É o Espírito de Deus ativando você. A atividade de cura é a atividade da consciência divina, a atividade do Cristo do seu próprio ser, que ocorre dentro de você. Segundo capítulo. Mestre, discípulo e ensino. O relacionamento entre mestre e discípulo é muito sagrado e não depende de qualquer grau de aprendizagem humana que um mestre possa possuir. Qualquer que seja o conhecimento que um mestre espiritual possa ter adquirido, este será de muito pouco benefício para o seu discípulo, porque o que ele transmite ao discípulo é sua integridade espiritual e consciência elevada. Sem isso, ele nada tem a dar. As bibliotecas estão repletas de livros contendo o conhecimento acumulado das eras, e se os livros fossem um meio suficiente de instrução, não haveria necessidade de mestres. Mas na maior parte das vezes, as pessoas que procuram conhecimento e inspiração constatam que existe algo que os livros não podem transmitir, algo que somente pode ser comunicado de pessoa para pessoa. Esse algo intangível é a consciência espiritual, portanto, é de responsabilidade do mestre ou do praticante manter a sua integridade espiritual a fim de cumprir essa missão no mais alto sentido de seu próprio ensino e entendimento. Ninguém pode viver em um plano mais alto do que o seu próprio entendimento, mas é possível cair abaixo do nível desse entendimento. É possível a uma pessoa violar sua própria integridade, conhecer a verdade espiritual e não vivê-la, mas nesse caso, ainda que um mestre esteja pregando a mais profunda das verdades, não obterá êxito em ensiná-las. Por outro lado, se estiver vivendo de acordo com o seu mais alto sentido de integridade espiritual, e se jamais disse uma única palavra a seu discípulo ou paciente, mesmo assim essa pessoa, se estiver espiritualmente pronta, receberá a iluminação. Essa é a lei espiritual. Um mestre precisa sentir sempre a obrigação de apoiar e ajudar espiritualmente o discípulo enquanto houver qualquer necessidade de apoio espiritual. Deve haver disposição e presteza em procurar alcançar e dar auxílio ao discípulo através de uma entrevista, de uma chamada telefônica, de uma carta ou de qualquer outra forma, mas o discípulo paciente também tem a responsabilidade de não se tornar um aborrecimento e de manter suas necessidades e demandas num plano razoável. Enquanto o mestre mantiver sua integridade espiritual, o discípulo deve apoiá-lo. Se ele deixar de ser dotado pela graça, o discípulo deve ficar ao seu lado e erguê-lo, até que se torne evidente que o mestre não deseja mais ser erguido. Então, o discípulo deve encontrar o seu próprio caminho e deixar que seja revelada a sua própria trilha para o céu. Se um discípulo deixar de ser dotado pela graça,
o mestre também deve ficar ao seu lado até que ele torne claro que não deseja mais o auxílio e não tem a intenção de mudar de atitude. Quando acontece isso, o mestre deve sentir-se livre para romper o relacionamento. Em todas as ocasiões, o mestre deve tornar claro que o objeto do ensino espiritual é libertar o discípulo, libertá-lo até do próprio mestre, libertá-lo em sua própria cristandade. Por isso ele precisa ter o cuidado de não encorajar o discípulo a viver a seus pés e, dessa forma, tornar-se dependente dele, embora o discípulo jamais deva hesitar em recorrer ao mestre para que este o erga para um lugar em que ele se torne independente e seja capaz de caminhar sobre a água. A menos que o discípulo se liberte, há uma repetição do que aconteceu com Jesus e seus apóstolos quando o mestre finalmente teve de dizer-lhes: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Parte 1. A sabedoria antiga. O ensinamento do caminho infinito é tão antigo quanto a própria história. Aqui, ele é apresentado como tendo sido dado por Cristo Jesus, e representa o meu entendimento da lei e da verdade espirituais conforme foi revelado por Jesus de Nazaré a seu amado discípulo João. Porém, somente os que estão neste nível de consciência serão atraídos para essa mensagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O fundamento deste ensinamento é a unidade de Deus e do homem, segundo a expressão de Jesus, quando disse: eu e o Pai somos um. A mensagem baseia-se literalmente na verdade revelada no primeiro mandamento, que não há senão um poder, uma presença, uma vida, uma consciência, uma alma ou espírito, e essa verdade é o princípio do ser individual. Deus é a única substância da criação, a lei e a substância de todas as formas. O que percebemos com os 5 sentidos físicos é apenas o conceito humano ilimitado daquilo que existe na realidade. Mesmo uma aparência boa ou saudável nada mais é que um falso senso de realidade. Jamais podemos ver ou ouvir a criação de Deus com os sentidos materiais, mas com o sentido espiritual podemos discernir o homem e o universo da revelação de Deus, de seu próprio ser, que é interpretado como criação. O mundo não aceita a revelação ou a verdade de um poder único. O mundo dá poder a clima, germes, alimentos, estrelas e outras coisas incontáveis, mas nenhuma coisa por si só é ou tem poder. A consciência, vida e verdade, é o poder em cada coisa. O ensinamento de um único Deus nunca contou com grande popularidade, e assim, através dos séculos, a ideia de um único poder surge, e se afasta alternadamente na consciência humana. Abraão, que deve ter vivido entre 1550 e 1450 a.C., e que se tornou conhecido como o pai dos hebreus, ensinou o culto ao Deus único e essa mesma revelação de Deus como presença única e poder único chegou, via Índia, ao rei Amenófis IV do Egito, o qual aboliu o politeísmo de seu povo e o substituiu pelo culto a um único Deus. Com a deposição de Amenófis, os muitos deuses de seu povo foram restaurados. Depois, em algum momento, entre os anos 200 e 800 depois de Cristo, esse ensinamento de unidade reapareceu em sua plenitude e simplicidade como o ensinamento adverte da Índia. Neste, o grande místico Shankara revelou a natureza ilusória do mundo dos sentidos e da natureza de Deus como eu ou eu sou, a unidade de Deus e do homem que ele resume como eu sou isso. A demonstração completa por Jesus de Nazaré da unidade veio com essa mensagem sublime: eu e o Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo o que Deus é, eu sou. Jesus provou que o mal não é real curando os doentes, ressuscitando mortos, alimentando as multidões, e finalmente, em sua própria elevação acima do testemunho de todos os sentidos para a revelação da vida eterna. Mais uma vez, essa era revela essa mesma sabedoria antiga. O fundamento deste ensinamento é que cada pessoa individualiza todas as qualidades e atividades de Deus, toda a inteligência e vida eterna, todo o amor e toda a verdade.
Nenhuma qualidade está faltando a nenhum indivíduo. A própria unidade do indivíduo com o universal invisível constitui a unidade do indivíduo com cada ser e ideia no mundo criado por Deus. Uma outra fase do ensinamento é a da natureza do erro, a qual considero tão importante quanto o entendimento da natureza de Deus porque, a não ser que percebamos a natureza irreal do que para nós parece pecado, doença, carência e guerra, não podemos obter sucesso no trato desses problemas, e assim, inverter as situações que eles apresentam. A falha em compreender a natureza do erro pode resultar em cura através de uma crença cega, que a miúde não é permanente. Se não houvesse alguma coisa provocando um problema em nossa vivência, ele não existiria. Podemos dizer, o problema não é real. Eu sei que não é real. Mas que bem nos fará saber que o problema não é real, se ainda irá nos perturbar como se o fosse. Precisamos atingir um estágio de consciência em que saibamos o que fazer, com essa nulidade chamada mal, como sobrepujá-la, dissipá-la e livrarmos-nos dela. Ela é nada. Essa é a verdade. A revelação espiritual da natureza do erro é verdadeira, ela é nada, mas continua sendo um problema até que tenhamos, verdadeiramente, chegado à percepção que a torna nula em nossa vivência. Portanto, digamos que o ensino é constituído da letra da verdade e do espírito da verdade. A letra da verdade consiste em duas partes. Primeira, a natureza de Deus e o relacionamento de Deus e do homem. E segunda, a natureza do erro e o que fazer a seu respeito. Isso é tudo o que existe para este ensinamento no que se refere à letra da verdade. Não há observâncias de qualquer espécie, nem ritos, nem ritual, nem dogmas, nem fórmulas, nada mais nem menos do que o entendimento da natureza de Deus e da natureza do erro, e a aplicação individual desse entendimento. A letra da verdade é uma parte importante desse ensinamento, e é necessário o seu conhecimento a fim de prevenir o discípulo para não cair numa fé cega, e numa crença de que em algum lugar, de algum modo, há um Deus pronto e disposto a fazer alguma coisa por ele. A parte mais importante deste trabalho é conquistar o espírito da verdade, da consciência real de Deus como sempre presente, quer o entendamos como um pai, lei, guia ou apoio. A maneira como interpretamos Deus depende de nossos antecedentes e de nosso temperamento individual. Deus está sempre presente, porém, embora sejamos a individualização de tudo o que é Deus, não obstante, como seres humanos, este ser Deus parece ser algo separado e à parte de nós, até que ele se faça conhecido dentro de nossa consciência como a realidade de nosso próprio ser. Parte 2. O ensinamento de Jesus. O caminho infinito fundamenta-se no ensinamento de Jesus, que é minha autoridade, e mesmo sendo verdade que grande parte desse ensinamento pode ser encontrada em algumas das escrituras orientais, que remontam a 3 ou 4 mil anos da era cristã, em nenhum momento ele foi tão claramente afirmado ou tão claramente demonstrado como foi por Jesus. Portanto, embora eu goste de ler as antigas escrituras, não há outra abordagem senão a de Jesus, que é tão definitiva, completa ou fácil para a aceitação dos discípulos do mundo ocidental, porque o ensinamento de Jesus é realmente parte de nossa consciência ocidental. A autoridade para praticamente tudo que o caminho infinito ensina é encontrada no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João e nos escritos de Paulo. Os 3 ensinamentos absolutos mais conhecidos no mundo são os de Buda, os de Shankara e os de Jesus. O ensinamento real de Buda quase se perdeu completamente na religião que agora se chama budismo. Na verdade, seria tão difícil encontrar o ensinamento original de Buda na maior parte do budismo de hoje como seria encontrar o ensinamento de Jesus em algumas igrejas cristãs. Em muitas igrejas há uma negação real e aberta do ensinamento do Cristo. Pense por um momento em quantas igrejas é encontrada a prática de orar pelo inimigo. Em que igreja, durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, houve orações pelo inimigo?
Que igreja ensinou os soldados a rezarem diariamente pelos que os perseguiam? Quem ensinou os membros das congregações que os que vivem pela espada devem morrer pela espada? Quem revelou o significado espiritual da recusa de Jesus em permitir que Pedro vingasse cortando a orelha? Quem ensinou o mandamento, não matarás? Lembre-se, portanto, que ao discutir o ensinamento de Jesus, não é o ensinamento de Jesus como é apresentado por meio de qualquer igreja que está sendo discutido, mas o ensinamento com base no Novo Testamento, sem a opinião ou interpretação de pessoa alguma, apenas o ensinamento de Jesus conforme se acha literalmente estabelecido por seus seguidores. Somente através do desenvolvimento da consciência espiritual, exemplificada por Jesus, é que todas as nações serão finalmente capacitadas a pôr de lado suas espadas, e a transformá-las em relhas de arado. Você talvez questione se alguém pode ou não cumprir um ensinamento tão exigente quanto este, mas isso é possível, individual e coletivamente. Você pode começar agora a seguir o ensinamento do Mestre perdoando seu inimigo e orando pelos que o perseguem, e se você, como indivíduo, pode fazer isso, o mundo também pode fazê-lo. Uma das maiores leis da Bíblia é a lei do perdão, de orar pelos seus inimigos. Mas o perdão não significa olhar um ser humano, lembrar a terrível ofensa que ele cometeu contra você e perdoá-lo por isso. Não há virtude nisso. O verdadeiro perdão é a capacidade de ver, através de sua aparência humana, a divindade de seu ser, e compreender que na divindade do seu ser nunca houve, como agora não há, erro de qualquer natureza. É como se essa pessoa lhe pedisse ajuda, ajudando-a, você a visse como ela realmente é, como um ser espiritual puro. A cada dia somos chamados a olhar todos aqueles contra os quais temos qualquer sentimento negativo como seres espirituais e praticar esse ato de perdão. Isso significa voltarmos-nos para o Cristo de nosso próprio ser, e saber que lá não existe outra coisa além do amor. Nunca houve um ser mortal, e tudo o que se parece com o mortal não é senão o próprio Cristo visto erroneamente. Assim como perdoar, orar por nossos inimigos é uma das grandes leis da vida e da Bíblia. Isto não quer dizer que estamos desamparados perante o inimigo, isso realmente significa que somos capazes de compreender Deus como a vida e a mente do homem individual, e saber que não existe outra mente além dela. As aparências nada têm a ver com isso. Não estamos lidando com aparências. Estamos lidando com a realidade do ser. Parte 3. Unidade, o tom fundamental. O ensinamento mostra que você precisa contatar Deus individualmente. Deus precisa tornar-se real e vivo para você em sua vivência, e o propósito deste trabalho é elevar a consciência a esse ponto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. No momento em que entro em contato e sinto a presença de Deus, nesse momento, todos os que estão na faixa de minha consciência precisam sentir isso e ser elevados. Por fim, eles são elevados para aquela altura onde eles próprios farão o contato e terão a compreensão de si próprios. Se houver qualquer mistério neste ensinamento, este é o grau em que você pode abrir sua consciência para o influxo da presença de Deus, para a percepção do Deus ou do Cristo. Nesse nível você pratica e finalmente demonstra isso. O caminho infinito não é mais uma abordagem metafísica destinada a eliminar a moléstia, a demonstrar um automóvel ou a saúde, ou adquirir qualquer coisa material. Seguir essa trilha envolve uma disposição de não se preocupar por sua vida, pelas coisas que você come ou bebe, ou com o que estará vestido. É uma tentativa de procurar a consciência de Deus e querer que essas coisas sejam acrescentadas. Não é possível ter a consciência de Deus e qualquer espécie de falta, a consciência do infinito e a ausência de alguma coisa. Assim, na consecução da consciência da presença de Deus, do mesmo modo você consegue todas as coisas juntas, todas as coisas que estão em Deus e são de Deus. A mais alta demonstração foi expressa por Jesus quando ele disse:
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Estou certo de que Jesus não queria dizer que havia duas pessoas, Jesus e o Pai. Quando usou o termo Pai, quis dizer a essência divina, a presença ou lei do infinito. Isso foi o que ele quis significar pelo uso da palavra Pai, e esse é também o nosso significado. Ao reconhecermos Deus, ou um Pai divino, não estamos reconhecendo alguma pessoa nem mesmo algum ser ou poder fora de nós. Isso seria dualidade. Isso seria dualidade e seria fatal. Nós reconhecemos, eu sou o único. Eu e meu Pai somos um, e eu sou esse um. Isto que eu sinto correndo através de mim é o Pai, e Ele é maior do que eu, maior do que minha condição humana. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fez essa declaração, ele não estava pensando em um homem chamado Jesus, nem em alguma espécie de ser separado dentro dele. Ele compreendia e sabia que significava o Cristo, o Messias, o Salvador, a essência, o poder, a lei, a presença. Em verdade, ele tem o vigor, o poder e o domínio de um pai, o amor e o carinho de uma mãe e a compreensão de um amigo. Porém, mais do que isso, ele é a presença que não pode ser definida. Eis onde reside a dificuldade, tentar expressar em palavras o indefinível. Lao Tse disse, se você pode definir, não se trata de Deus. Se você pudesse alguma vez descrever essa coisa, você não estaria descrevendo Deus, porque Deus é infinito, eternidade, imortalidade, e ninguém pode descrever isso. Você pode senti-lo, tornar-se consciente dele, percebê-lo, mas não pode descrevê-lo. Parte 4. Poder único. Um princípio básico. Um outro ponto fundamental neste ensinamento, que pode ser difícil de ser apreendido em sua plenitude, mas que é muito simples, uma vez que seu significado seja absorvido, é o ensinamento do poder único. O primeiro mandamento é a base sobre a qual estamos, não terás outros poderes senão a mim, não existe outro poder senão Deus, não há pecado a vencer, nem morte, nem falta, nem limitação, nem tentação. O poder único, a presença única, é Deus. A verdade não é usada para vencer o erro, o poder de Deus não é usado para vencer o mal, e quando a crença universal, sob a forma de pecado, doença, morte, carência e limitação, grita para nós, eu tenho poder para crucificar-te, respondemos como fez Jesus, nenhum poder terias contra mim, se não te houvesse sido dado do alto. Esse tratamento que Jesus deu a Pilatos foi uma declaração de verdade absoluta, e ele a demonstrou. Todo o poder de Pilatos de pregá-lo à cruz provou ser nada porque ele não podia tocar a vida de Jesus. E assim é conosco. Nós permanecemos no primeiro mandamento. Estude o capítulo, a lei, que trata dos 10 mandamentos, e veja como a luz do poder único é revelada claramente. Abandone a ideia de que a verdade dissipa o erro. O erro não é uma realidade e não tem de ser destruído. Meramente tem de ser reconhecido pelo nada que é Deus, verdade, é o poder único. Nós não o usamos, nós somos Ele. Aquilo que estou procurando, eu sou. Há muitos anos, no início de minha prática, recebi um chamado para ajudar uma mulher artrítica, cujo mestre, bem como muitos práticos tinham sido incapazes de fazer alguma coisa por ela. Em 3 semanas eu não havia feito mais progresso com o caso do que todos os demais, não havia melhora de espécie alguma. Seus práticos estavam convencidos de que o caso não podia ser resolvido porque a mulher tinha uma personalidade dominadora e acreditavam que ela não podia ser curada, salvo se mudasse de modo de pensar, ou pelo menos mudasse certas qualidades de seu pensamento. Assim fiquei sabendo que o caso teria de ser resolvido de outra maneira. Um dia,
Recebi dela um chamado telefônico dizendo-me que a dor era terrível e que alguma coisa precisava ser feita imediatamente. Entusiasmado, eu disse a mim mesmo: farei vigília a noite inteira e acabarei com isto. Meu hábito, então, era ler um pouco, a fim de encontrar alguma coisa para dar impulso ao pensamento, meditar, dormir um pouco e depois levantar-me e tentar novamente. Às 2 horas da manhã, o pensamento veio a mim: existe uma verdade, e se eu pudesse apenas apanhar essa verdade, ela solucionaria este problema. Tudo o que preciso é apenas uma verdade única, e ela está em algum lugar por aqui. Se eu puder ao menos alcançá-la. Depois, voltei a dormir e 15 minutos depois despertei ouvindo uma voz: aquilo que estou procurando, eu sou. Mas como pode ser isso? Perguntei. Eu não sou a verdade. Então lembrei que Jesus havia dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E compreendi: esta verdade que estou procurando, eu sou. Isso torna a coisa muito simples, porque a verdade é universal, e se eu sou a verdade, essa paciente também é a verdade. Não adianta fazer vigília por mais tempo. Pela manhã, chegou um aviso de que o caso havia sido resolvido e até hoje não houve sinal de qualquer recaída. Não há recaída quando conhecemos a verdade, quando não usamos a verdade para vencer o erro. Quando tentamos sobrepujar o erro com a verdade, estamos reconhecendo o poder do erro e ele pode voltar com força redobrada e nos surpreender. A partir daquele dia até hoje, jamais procurei tentar curar qualquer pessoa aqui ou sobrepujar algum erro, porque Deus é o poder único e Deus é a substância e a lei de toda forma. Lembre-se, a verdade em si nada faz por você. É a sua consciência da verdade que a faz funcionar. A verdade é sempre verdade, quer você o saiba ou não, mas ela se manifesta a você somente em proporção à sua percepção consciente dela. É como a conta do banco a cujo respeito você nada sabe. Somente a conta do banco que você conhece que lhe pode servir. Eu mesmo passei por um período quando até mesmo uma pequena quantia teria sido muito bem-vinda. Nessa ocasião particular eu não sabia que tinha qualquer dinheiro e então, mais tarde, descobri 2 contas em um banco da cidade de Nova York que estavam lá há 20 anos, mas que eu tinha esquecido completamente. Houve muitas ocasiões em que eu teria sido muito grato por aquele dinheiro. Assim como a conta bancária que você não sabe que possui não tem valor para você, do mesmo modo essa verdade da totalidade de Deus de nada lhe adianta, exceto na medida em que você conhece e a percebe, conscientemente. Esta é uma das coisas mais importantes que você será alguma vez chamado a compreender. Somente na medida em que você vir que a doença não é um poder sobre o qual pode fazer alguma coisa é que você pode atender à aparência chamada doença. Este é o ponto que quero frisar: há somente um único poder, uma única presença. Nosso bem deve vir através disso, a partir do interior, não através de qualquer tentativa humana de arrancá-lo do mundo exterior. Parte 5. O tratamento é sempre no plano de Deus. Nesse ensinamento permanecemos no princípio da vida única, do Espírito único permeando tudo. A aparência chamada morte não é morte, e a aparência chamada nascimento jamais poderia ser o começo da vida. A vida não tem começo nem fim. Esta vida que é Deus, é autogerida e autossustentada e não tem antagonismo nem oposição. Não há poder à parte da vida única, que é a sua vida e a minha vida, e essa vida é eterna. No momento em que tocamos o centro, a essência divina do ser dentro do nosso próprio ser, constatamos não só Deus, mas a vida do homem individual, a vida daquele que se chama, no momento, um paciente. O tratamento, então, está na capacidade de contatar essa vida única, a nossa própria alma, essa essência única, esse ser único que está dentro do nosso ser, e por isso,
Em nossa forma de tratamento não é necessário enviar qualquer pensamento a uma pessoa. Pelo contrário, isso só serve para impedir ou atrasar a cura, e em alguns casos, torná-la impossível. O tratamento correto a partir do ponto de vista do espírito, ou alma, é penetrar o interior, tocar o centro do próprio ser de uma pessoa. Jamais leve lá o nome do paciente, jamais faça qualquer alegação, seja essa de desemprego, insanidade ou doença, não diga nada que não seja Deus, e Deus já se encontra lá. Encontre Deus. E quando esse sentimento de liberação chega, você em breve obtém do próprio paciente a palavra de que ele está curado. Esta é a minha palavra para você. Após anos e anos de prática, não leve o nome, ou a identidade, ou o quadro, ou o pensamento do seu paciente para o seu tratamento. Deixe-os completamente de fora. Você nada tem a ver com eles. Para começar, eles são ilusórios e, se você os levar em consideração, obviamente não está acreditando que são ilusões, mas pensa que são alguma coisa e que você tem de fazer algo a seu respeito. Às vezes, talvez possa ser verdade que, porque você tem um paciente, acredite por um momento que há uma presença e um poder à parte de Deus. Por isso você penetra no interior para a iluminação, para a luz que dissipará a ilusão. Quando você se voltar para o interior, deixe o problema de fora. O problema não deve preocupá-lo, seja ele mental, físico, moral ou financeiro. Ele nada tem a ver com você porque você não atende a um problema no nível do problema. O problema aparece como carência, limitação, desemprego, desamparo, pecado, doença ou morte, mas no momento em que você começa a fazer alguma coisa nesse nível, você é incapaz de atendê-lo. Onde quer que o problema esteja, está a resposta, e se o problema está em seu pensamento, a resposta também está lá. Eles nunca estão separados um do outro. Eles sempre são uma só coisa. Não há problema aqui e uma resposta em algum outro lugar. Por isso, quando lhe é apresentado um problema, deixe e volte-se para dentro de si até conseguir aquele centro de consciência em que você sente o alívio. Então, o problema todo desaparece. Se você trabalha no problema, se você trabalha para realizar alguma coisa nesse momento, você derrotou o seu propósito. Então, como é que você encontra o centro do seu ser? Antes de mais nada, afaste-se do problema. Esqueça-o, feche os olhos e leve alguma citação para o seu pensamento, preferivelmente uma bem curta como: Eu e o Pai somos um, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto você se apoia nessa citação e os seus pensamentos começam a vagar, ponderando sobre o que tem para o almoço ou o que fazer amanhã, não lhes dê atenção, deixe-os vir e deixe-os ir. Mantenha a sua atenção em Eu e o Pai somos um, ou em qualquer outra citação curta apropriada da Escritura ou da sabedoria espiritual. Quando você perder o foco, suavemente volte a ele e reconheça que, ainda que sua mente tenha vagado, eu e o Pai somos um. Traga sua atenção de volta outra e outra vez e, tantas vezes quantas você perder esse foco, traga-o suavemente de volta. Não há por que ter pressa. Apenas volte suavemente para Eu e o Pai somos um. Depois que você tiver isso por alguns minutos, se sentirá mais apaziguado. Então, se for possível, nesse momento de quietude, lembre-se de que está escutando aquela pequena voz silenciosa. Mantenha seus ouvidos abertos como se lá fora houvesse uma mensagem esperando para entrar. Você agora está desenvolvendo um estado de receptividade para aquela pequena voz silenciosa. Assim, enquanto você mantém a sua mente em Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, o tempo todo, o ouvido está ouvindo e um sentimento de paz está se estabelecendo em você. O tratamento do caminho infinito diz respeito somente ao seu relacionamento com Deus, e quando você se torna um com Deus, você sente o alívio. Quando esse alívio e essa sensação de paz chegam, o problema foi resolvido, seja o seu, seja o de outra pessoa.
O seu paciente sentirá o alívio, porque foi levado para a sua consciência, e desde que Deus é a consciência do prático, Deus também é a consciência do paciente. Não há transferência de pensamento do prático para o paciente, não há necessidade disso. Jamais seja culpado de uma tentativa de dar um tratamento a um paciente. Não cometa o engano de pensar que um paciente vai a um prático que vai a Deus, e que Deus, então, por seu turno, vai ao paciente a fim de produzir o alívio, ou que o paciente vai ao prático e que este envia alguma coisa ao paciente. Nada disso acontece. Deus, o prático e o paciente são realmente uma coisa só. Não há três e não há dois, há somente um. Quanto mais claramente você reconhece que eu sou é Deus, e que eu sou é a vida, a alma e o espírito de cada indivíduo, logo compreenderá que não está lidando com pessoas, mas com Deus, infinita e individualmente expresso como pessoas, mas ainda Deus, somente Deus. Parte 6. Deus como princípio causativo. Deus é tudo. Deus constitui o ser e o corpo individuais. Mas surge a questão: o que é Deus? Um de nossos maiores problemas é encontrar uma resposta satisfatória para essa pergunta. Existem, talvez, diversas centenas de sinônimos para a palavra Deus, e se pudéssemos citar todas elas ainda não teríamos encontrado uma resposta para a pergunta. Mesmo assim, continuamos a levantar a questão de tempos imemoriais: o que é Deus? Talvez isso aconteça porque há um reconhecimento íntimo, do qual talvez nem estejamos conscientes, de que, quando encontramos Deus, encontramos a nós mesmos, e de que, quando encontramos a nós mesmos, encontramos Deus. Com certeza, todos podemos concordar que Deus é o princípio causativo do universo. Não podemos dizer, no entanto, que Deus criou o universo porque isso significaria que, em um dado momento, havia Deus e não havia um universo e que então, subitamente, havia Deus e um universo. Deus não é um criador mais do que o princípio da matemática. O princípio da matemática não criou 2 vezes 2, 4, não criou 4 e o ligou a 2 vezes 2. 2 vezes 2 inclui 4, e logo que 2 vezes 2 passou a existir, o 4 já estava lá. O princípio da matemática não o colocou lá, Deus não o colocou lá, ele não podia. O 4 estava lá. Nunca tinha sido separado de 2 vezes 2. Mas quando pensamos em Deus como um princípio criativo, infinito, eterno, onipresente, sem começo e sem fim, então podemos ver que uma causa tem de ser uma causa de alguma coisa, e que a essa alguma coisa chamamos de efeito. Causa e efeito são coexistentes, coeternos e da mesma substância. Então chegamos à verdade de que Deus, como princípio criativo, é a causa de seu ser manifesto que aparece como efeito, causa e efeito vinculados, como 2 vezes 2 é 4, inseparáveis um do outro, mas sempre num mesmo lugar. Pense sobre a questão: o que é Deus? Somente na compreensão do que é Deus é que podemos saber aquilo para o que Deus é Deus. Tudo o que sabemos, sabemo-lo porque somos um estado de consciência. Anule-se a atividade da consciência e não teríamos percepção nem conhecimento. Não saberíamos que existimos. Foi Descartes quem disse: penso, logo existo. Do mesmo modo, apenas porque estou consciente, porque sou a consciência em si é que sei que existo e que há um universo existente. Se pudermos de algum modo nos entender e entender Deus como consciência, poderemos entender este universo, incluindo o nosso corpo, como uma formação da consciência, incorpórea, espiritual, eterna, coexistente, autogerida e autossustentada, de fato, autogerida e autossustentada da mesma maneira pela qual 2 vezes 2 é 4 se mantém pela eternidade. Quando podemos ver que a consciência é a realidade de nosso ser, que ela é o princípio causativo,
então podemos ver formas dessa consciência, ou ela se torna evidente para nós como uma variedade infinita de formas e, portanto, tão eterna como nós. À medida que compreendemos que nossa consciência é o princípio causativo de nosso universo, então saberemos que, não importa o que façamos, a consciência universal está sempre produzindo e reproduzindo. Não importa o que façamos com o mundo dos efeitos, a consciência, que é o seu princípio causativo, substância e lei, está sempre produzindo e reproduzindo. Ela não está criando. Está apenas se desenrolando, como um rolo de filme cinematográfico, desenrolando o quadro todo. O quadro já está lá no rolo e está apenas se desenrolando diante de nossa vista. A consciência está sempre se desenrolando e se revelando para nós sob forma infinita, de maneira infinita e em variedade infinita. Nunca deveria haver lamentos sobre nossas vidas passadas, sobre o que perdemos no passado. O passado nada tem a ver com o presente. Não dependemos do maná de ontem, não dependemos de coisa alguma ou de alguém. Não faz diferença o que aconteceu ou o que acontece com a nossa sorte ou com os nossos bens. É hoje que a nossa consciência está nos revelando sua nova criação, revelando a cada dia suas novas formações. Hoje a nossa consciência está se desenrolando e se revelando de novas maneiras, de novas formas, sempre crescendo abundantemente. Parte 7. Personagens bíblicos como estágios da revelação individual. O assunto de Deus é infinito. É a parte mais importante de nosso trabalho, e por isso, voltaremos repetidamente a ela, porque sem um conhecimento de Deus não podemos ter conhecimento do efeito de Deus. Um estudo íntimo da Bíblia ajuda a nos revelar Deus e como Ele governou a vida dos personagens bíblicos. No livro Interpretação Espiritual das Escrituras, foi revelado que os homens e mulheres da Bíblia representam qualidades de nosso pensamento. Por exemplo, podemos pensar em Moisés e desejar saber que qualidade ele representa em nosso pensamento. Você estará lembrando de que ele levou os hebreus para fora de suas trevas religiosas e econômicas, para um sentido mais amplo de vida humana, para um maior sentido de liberdade religiosa e econômica e para uma maior expansão territorial. Portanto, Moisés tem de representar um tipo mais elevado de condição humana. Quando pela primeira vez nos voltamos para a verdade metafísica, quase sempre é com o propósito de encontrar um maior sentido de liberdade religiosa ou econômica, ou liberdade no sentido de saúde, e habitualmente nossas primeiras demonstrações consistem exatamente na melhoria dessas condições humanas. Elas não são realmente a experiência do Cristo. Na verdade, falamos em termos do Cristo e pensamos que estamos demonstrando o Cristo, mas na maioria dos casos não estamos realmente recebendo qualquer visão espiritual. Aumentamos nossa renda de 50 para $75 por semana, ou mudamos um coração doente para um saudável, ou um pulmão doente para um saudável, e não há dúvida de que desfrutamos de um maior grau de liberdade em nossa experiência humana. Existe, então, em nosso pensamento, aquela qualidade de Moisés que nos leva à verdade, e por fim, há um maior sentido de liberdade em nossa experiência humana. Do mesmo modo, também, o pensamento da qualidade de Jesus em nossa consciência é aquela que nos levará do nosso bem humano para o bem espiritual. É isso que nos leva de um melhor estado de condição humana, com uma renda aumentada ou melhorada, para a compreensão de nossa condição de ser espiritual. O Salvador, ou Cristo, está em nossa própria consciência. A mente que estava em Cristo Jesus está na nossa mente. Quando Jesus nos disse, antes que Abraão existisse, eu sou, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele não estava se referindo à sua condição humana, porque essa não estava lá antes de Abraão e não está aqui hoje. Mas sabia que o eu do qual falava, o eu que é o Cristo, estava na consciência humana antes de Abraão, e está em nossa consciência neste instante. Assim,
A própria qualidade que chamamos Jesus, que é a presença do Cristo, o Cristo que cura ou salva, é a qualidade de nossa consciência neste momento, e está operando enquanto estamos acordados ou dormindo. O Cristo é realmente a influência que cura. É o que na língua aramaica se conhecia como Messias, o que os gregos conheciam como Salvador e o que conhecemos como Cristo. O Cristo não é um homem de 2000 anos atrás, mas uma qualidade de nossa própria consciência neste mesmo momento. Por isso cada personagem da Bíblia está representado em nossa consciência como alguma qualidade ou atividade. Foi para mim uma grande revelação quando compreendi que a experiência de José, aparentemente levado para o Egito por seus irmãos, não fora realmente má, mas era o próprio Deus levando José para o Egito onde ele podia cumprir sua missão. Se você pudesse ter ouvido algumas das coisas que ouvi das pessoas, sobre as condições adversas que vivenciaram para serem levados à compreensão do que lhes era necessário saber, você compreenderia melhor como, através de toda a experiência de José, Deus estava aparecendo como sua consciência individual, levando-o à realização. Deus sempre aparece como consciência individual. Deus, em sua infinitude, é a nossa consciência individual, e é a nossa consciência que contém todo o universo, é a nossa consciência que se torna a lei em nosso mundo. No mesmo momento em que sentimos e percebemos conscientemente a presença do Cristo, conquistamos essa qualidade de ser que, de acordo com nosso entendimento, aniquila toda forma e crença de pecado ou condições errôneas em nossa experiência. Os capítulos Desvelando Cristo e Purificando o Templo, no livro Interpretação Espiritual das Escrituras, ampliará esse ponto. Quanto mais alto estivermos em consciência espiritual, tanto mais fácil será discernir espiritualmente o que lemos. Por isso, é importante ser elevado para uma consciência mais alta e de lá fazermos nossa leitura e reflexão. Dessa maneira, revelações mais elevadas podem nos ser transmitidas. Fim da primeira parte do áudio do livro. A união consciente com Deus, de Joel S. Goldsmith. Continuaremos na segunda parte. Um abraço a todos e muito obrigado.